Olá, vamos continuar nesse vídeo o nosso estudo acerca do assunto de Gog, príncipe-chefe de Meseque e Tubal. Essa vai ser a parte 4. Eu estou gravando aqui na casa do irmão Eliseu e da irmã Adriana em Rio Claro, estou de viagem, por isso o cenário hoje está bem diferente, mas eu fiz uma adaptação aqui, né? Estou gravando aqui no quarto. Peço que se qualquer barulho, qualquer tipo de som externo ao vídeo for emitido, produzido, que os irmãos sejam pacientes, né? E compreensivos, porque para que não ficasse muitos dias sem gravar, eu estou fazendo dessa forma, tá? Eu estive de viagem num retiro de jovens da cidade de Analândia, ali com os amados irmãos que me convidaram para estar com eles, né? O irmão Josiane e a Elaine. E foi uma bênção, foi maravilhoso estar ali com os irmãos, né? Se algum dos irmãos ali da igreja Nazareno estiver assistindo, eu me refiro a esse evento, foi muito bom. E depois passei por Campinas, né? Tem duas ministrações aqui já colocadas, disponibilizadas aqui no canal, do assunto que compartilhamos ali em Campinas, com os irmãos de Campinas. Fiquei na casa do meu querido amigo Alisson, ali em Sumaré, e compartilhei com os irmãos em Campinas o assunto do Tribunal de Cristo. E agora aqui em Rio Claro, né, retomando aqui a gravação, para que nós não fiquemos muitos dias sem gravar, eu devo voltar para casa só no fim de semana. Então eu estou gravando daqui mesmo, irmãos, e que Deus seja misericordioso, né, que mesmo assim possa ser de proveito o nosso estudo, tá? Apesar da ambiência diferente, o que importa é o conteúdo da palavra, né? Eu gosto de gravar ali, às vezes em casa, com a estante de livros ali, tudo no espaço ali bem ajustado, né? Mas o que importa para nós, onde quer que o Senhor nos faça ter a sua palavra e repartir a sua palavra, ali repousa a sua glória. Então, vamos continuar hoje. Queria pedir a você que vier assistir esse vídeo, que você compartilhe com mais pessoas, não deixe de dar o like, de se inscrever, como diz a irmã Maria Helena, né? Curtir, né? Comentar e compartilhar. Tá? Isso ajuda a gente a poder aqui promover o conteúdo do canal, alcançar mais pessoas e faz com que o algoritmo do YouTube entenda que é de relevância o conteúdo. Então, por favor, irmãos, nos ajude nesse sentido, tá? Nos ajude a fazer com que esse material alcance mais pessoas. Na descrição do vídeo também vai aparecer aqui o link para os que quiserem fazer a aquisição do livro, né, as histórias e profecias de Daniel, tanto em EPUB como em livro físico, tá bom? Você pode fazer sua aquisição ali na loja da Hotmart. Nós estamos quase terminando o site novo da editora para lançar aqui o que temos publicado, né, os nossos materiais. E a partir depois do dia 21, nós vamos fazer aqui uma live de lançamento, né? Vai ficar disponível no meu canal, no canal do Guilherme e também no nosso Instagram, em compartilhamento em comum, tá bom? Espero que o Senhor nos dê graça para fazer tudo isso e conto com a sua oração. Eu peço sua oração para que o Senhor leve a bom termo e não permita, né, que isso que a gente tem feito se perca, irmãos. Nós estamos no meio de uma batalha, né? O último vídeo que eu gravei dessa série foi uma luta para poder produzir o vídeo, foi muito sobrenatural, né? Aquela interferência que houve 3 vezes quando eu tentei fazer a live. Então nós sabemos que estamos no meio de uma guerra, tá? Satanás não tem interesse que você conheça essas coisas, que você saiba a verdade. Então que você possa permanecer junto comigo em espírito de oração e vigilância, tá bom? Vamos dar sequência. No último vídeo, nós falamos sobre a identidade de Gog. Quem é Gog? Quem é Gog? Né? E vimos que Gog é o anticristo, o próprio anticristo, o chifrinho pequeno, o perverso, o iníquo, né? O rei do norte, o rei da Assíria. Todos esses títulos, no tempo do fim na profecia, são títulos dados a um único e mesmo personagem, o anticristo. Como que podemos provar que Gog é o anticristo? Você tem que assistir o vídeo anterior.
né? Não dá para voltar aqui para recapitular, mas nós vimos que ele é mencionado em Amós de um jeito muito especial, segundo a versão da Septuaginta. Nós vimos que os textos que falam da invasão em Ezequiel 38 e 39, as características dadas são as mesmas dadas aos outros títulos dados do anticristo nos demais livros proféticos, né? Por exemplo, em Isaías capítulo 10 é dito que o assírio invadirá pelo norte a terra de Israel no tempo do fim. Lembre-se que a perícope, aquele trecho de Isaías capítulo 10, ela está se referindo a um tempo futuro da invasão, não ao rei da Síria do tempo de Isaías, mas a um futuro rei da Síria que invadiria, o assírio, que invadiria o povo de Israel pelo norte, sendo a vara, né? A vara da disciplina na mão de Deus sobre o seu povo, provocando os dias de angústia de Jacó, conforme Jeremias profetiza. Esse assírio invadiria pelo norte. A mesma descrição, né, é dada também em Ezequiel. Nesse ponto, depois de identificarmos quem é Gog, mostrarmos que ele é o anticristo, e como as semelhanças entre os textos de Ezequiel batem com outros textos, em referência ao chifrinho pequeno, ao rei do norte, ao iníquo, ao perverso, que inclusive Isaías 11 fala que o Senhor matará com o sopro da sua boca, e isso é repetido por Paulo em Tessalonicenses. Depois da gente ver tudo isso, né, nós mencionamos que as opiniões de Kelly e Newton são opiniões diferentes, divergentes do irmão Lang sobre esse assunto. Eu respeito muito o irmão Newton, também o Kelly, né? Eu li mais conteúdos do Newton que Kelly, mas eu sei que os dois são grandes eruditos da palavra. Porém, né, nós vamos ver em vídeos futuros aqui que as opiniões deles não se sustentam nesse ponto, porque para Newton e Kelly, um é o anticristo, o outro é o rei do norte, que é Gog. Outro personagem, né, é a besta do capítulo 13 e do capítulo 17 de Apocalipse. Eles dizem que essa besta é a besta império ocidental, né? O Império Ocidental. Outro é o rei da Assíria, né, que é, na verdade, o mesmo rei da Babilônia, e outro é o rei do norte. Então eles dizem que o anticristo é o rei do Império Ocidental, do Império Romano revivido, certo? Que invade Israel. Outro é o rei da Assíria, né? Outro é o rei da Síria, que vem mais tarde, não, Kelly não, mas Newton diz que o rei da Síria, a Síria atacar Israel é um período diferente do ataque do anticristo, né? E ambos concordam que o rei que vem do norte é de uma terra do extremo norte, fora do império da besta, que se alia à besta. Então, para eles, você tem de 3 a 4 figuras unidas sobre o comando do anticristo para a invasão de Israel. O que o irmão Lang está mostrando para nós aqui é que, na verdade, essas 4 ou 3 figuras, um deles V3, outro V4, se unindo e atacando Israel, são, na verdade, um único império sobre uma única cabeça, o anticristo. O anticristo é o rei do norte. O anticristo é o assírio. O anticristo é Gog. O anticristo é o rei do império ocidental que migra para o oriente. Certo? No tempo do fim. O irmão Newton viu esse assunto. Ele tratou muito bem disso nos seus estudos sobre Zacarias 5 e a visão do Éfa. Ele mostra que, diferente do que Kelly diz que o Ocidente é diferente do Oriente, são dois impérios, diferentes um do outro, o que o irmão Newton mostra é que no último período do tempo do fim, o Éfa, ele migra do Ocidente para o Oriente, certo? Fazendo com que o poderio que estava no Ocidente volte para a terra de Sinar, na Babilônia, e toda a convergência política comercial do mundo seja mais uma vez na terra de Sinar, onde tudo começou, em Babel. E o que foi é o que há de ser, e o que se fez se tornará a fazer. Mas, de qualquer forma, eles sustentam que são personagens diferentes, né? O rei do norte, o assírio, o anticristo. Que o rei do norte, que é Gog, é diferente. E o irmão Lang está mostrando que não, que eles são a mesma pessoa.
E nesse ponto não é porque, como eu falei aqui, eu estou querendo favorecer o irmão Lang, mas é porque, de fato, depois de estudar com cuidado esses autores todos, e de ter pelo menos aí 23 anos estudando assuntos proféticos na palavra, irmãos, é impossível você ficar contra o que esse homem de Deus, nosso irmão Lang, fala. Ele pôde ler esses eruditos todos e filtrar muito bem. Portanto, quando ele diz uma coisa, é muito difícil discordar dele. Nesse ponto aqui, eu mais uma vez concordo com o nosso irmão. Você é livre para discordar de mim se você achar que não tem fundamento bíblico, não creia, não aceite, tá? Você tem que ser fiel ao que você vê na palavra. Eu estou tentando expor aos irmãos o que melhor eu vi, mas sempre na liberdade, sem dogmatismo, sem querer forçar, sem querer obrigar ninguém a concordar comigo, né? Nas coisas essenciais, unidade. No periférico, né, que são respeitos a interpretações disso aqui, são coisas periféricas. No periférico, liberdade, e em todas as coisas, irmãos, o amor, tá bom? Que Deus nos ajude, que Ele nos guie nesse estudo. Mas eu preciso ser o mais fiel possível, porque também por isso eu serei julgado. Então, tentando ensinar a palavra de Deus da melhor forma possível, eu tenho que concordar com o que o nosso irmão diz aqui. Que, na verdade, ao meu ver, assim como ao ver dele aqui, se tratam, né, da mesma pessoa. No vídeo passado nós falamos sobre 3 pontos que mostram isso. Falamos da identidade de Gog e falamos dos 3 pontos que mostram que a profecia de Gog é, na verdade, a mesma profecia falada do Assírio e do Rei do Norte em outros lugares. Nós falamos sobre que essa invasão de Ezequiel, assim como em Isaías e Jeremias, a de Ezequiel também se dá nos últimos dias do castigo de Israel. Então são profecias convergentes, falando do mesmo assunto. Nós vimos que a Palestina, né, a Terra Santa, é a esfera do cumprimento dessa profecia, tanto nos demais profetas quanto em Ezequiel, mostrando que Ezequiel concorda, né, que a descrição da de Ezequiel é muito similar à que Isaías, Jeremias e os demais profetas deram. Portanto, a de Ezequiel deve se referir ao mesmo acontecimento. E em terceiro lugar, nós vimos que o julgamento sobre Gog, né, o príncipe-chefe de Meseque Tubal, com suas hordas, o julgamento sobre ele é efetuado pelo próprio Senhor, pela intervenção direta do próprio Senhor. Assim como também é dito em Joel, como é dito em Isaías, como é dito em Jeremias, como é dito nos demais profetas, em Daniel também. Então, fica muito claro aqui que, né, em Apocalipse 19 também fala, então fica muito claro que se um julgamento dessa magnitude vai ser feito pelo próprio Senhor, ao ponto de Ezequiel 38, versículo 20, dizer que toda a carne, todas as coisas tremerão na presença do Senhor, né? Então, esse julgamento é algo cataclísmico, é algo de uma abrangência poderosíssima, muito, muito, muito igual o que já é descrito em Isaías, no Salmo 50, né? Em Joel, em Daniel, em Apocalipse 19, portanto deve se referir ao mesmo evento. E tudo isso fundamenta ainda mais o que Ezequiel já dizia no versículo 17, que os demais profetas já falaram dessa invasão de Gog. Então essa invasão tem que corresponder ao que os demais profetas falaram. Portanto, assim nós ficamos sabendo o tempo, o lugar e o julgamento como sendo convergente a um só evento, né, ao mesmo evento. Então, Gog não é outra coisa senão, né, o anticristo, e sua invasão não é outra coisa senão a tentativa do anticristo de destruir a nação de Israel, o povo judeu, no tempo do fim. Ainda vamos continuar falando dentro dessa linha de quem é Gog, de um 4º item, né? Mas antes disso, eu queria pedir a você que nós orássemos para que nós dêssemos continuidade, tá? Esses 14 minutos foram introdutórios para aqueles que não assistiram os vídeos que vieram até aqui, tá? E vamos então dar sequência. Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deu sua palavra, o teu ensino, a tua escritura, a tua revelação para que nós não fôssemos enganados. Nós pedimos que o Espírito Santo que soprou as escrituras possa interpretá-las para nós agora. Que nós possamos, Senhor, ser totalmente agraciados pela tua graça, pelo teu toque, Senhor, pela tua iluminação. Que o Senhor nos dê coração de obediência, um coração puro, que se sujeita ao Senhor e à tua palavra. Toda a nossa condição humana, toda a nossa fraqueza, Senhor, toda a nódoa que possa haver na nossa consciência,
nós queremos colocar debaixo da purificação do teu sangue precioso e pedir que com o céu aberto o Senhor fale conosco. Prepare o nosso coração para aquele dia, desperta-nos para viver em vigilância e não sermos enganados, Senhor, por qualquer coisa que não tenha fundamentação na tua profecia, mas seguindo a tua palavra profética como uma candeia que brilha, Senhor, num lugar tenebroso, que nós possamos ser iluminados até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em nosso coração. É o que nós te pedimos, no nome precioso do Senhor Jesus. Amém e amém. Então vamos lá. O quarto item que vamos ver ainda, né? Já vimos 3, os últimos dias do castigo, né? São o tempo, isso se refere aos 7 anos finais dessa era. Sempre essa expressão tempo do fim se refere aos 7 anos finais dos últimos dias proféticos. A Palestina é a espera, né, desse julgamento, e o julgamento é realizado pela intervenção do Senhor. Tudo isso é dito em Ezequiel, né? E também é dito nos demais profetas, o que faz com que essa profecia de Ezequiel seja a mesma dos profetas. Agora o quarto item. O fogo é um agente proeminente na destruição. Você pode ver, por exemplo, vou pedir para você ler comigo Ezequiel capítulo 39. Vamos ver como é que o Senhor vai fazer essa destruição, como é que o julgamento, né, vai se dar sobre as hordas de Gog, né? Ezequiel capítulo 39. Quando está sendo falado sobre essa destruição, então, o capítulo 39, versículo 6. Quem está me acompanhando com o livro, eu estou na página 417 do livro As Histórias e Profecias de Daniel. Estou lendo e comentando, tá? 417. Capítulo 39, versículo 6. Vou ler o 5 e o 6, né, para pegar melhor o contexto. Sobre a face do campo cairás, porque eu tenho falado, diz Adonai Yahvé, e enviarei fogo sobre Magog e sobre os que moram com segurança nas costas, e saberão que eu sou Yahvé. Né? Gog da terra de Magog, né? É a expressão usada em Ezequiel. Magog é toda a região norte ali do Cáucaso, né? E ali pega então a terra de Meseque, propriamente próximo à Armênia, e chega até a costa ali da região da Ásia Menor. Toda aquela região é conhecida como terra de Magog, e por isso alguns dos habitantes moram na costa do mar. Aí diz assim, que Ezequiel fala, né, que o fogo então será o meio do juízo. Isso é muito interessante, sabe por quê, queridos irmãos? Porque, né, Isaías capítulo 10, versículo 17, fala o seguinte: a luz de Israel será um fogo, e o seu santo, com S maiúsculo, o santo que é Yahvé, uma chama, e queimará, e consumirá os seus espinheiros e os seus abrolhos num só dia. Então, o próprio Senhor virá, como também diz em Malaquias capítulo 4, o fogo de uma fornalha. E olha, irmãos, é impressionante. O texto de Malaquias diz: quem poderá suportar a sua chegada? Porque ele é como o fogo da fornalha e como a potassa dos lavadeiros. Que coisa impressionante! Se você quiser saber com mais detalhes, uma expressão, vamos dizer assim, profética, da aparência do fogo de juízo de Deus, que vai visitar as hordas de Gog reunidas no vale de Megido, leia Abacuque capítulo 3. É muito interessante porque Abacuque ele estava confuso com tanta injustiça e ele clama ao Senhor dizendo: até quando gritarei violência? Que em hebraico a expressão é Hamas. Até quando gritarei violência e não ouvirás? E parecia que o ímpio sempre triunfava e que o justo sofria. E aí Deus deu a ele, no final do livro, uma visão de como a equidade
será por fim estabelecida nessa terra. Abacuque, no capítulo 3, quando Deus lhe dá essa visão, referindo-se à visão que se cumprirá no tempo futuro. E se tardar, deveria ser esperado, porque viria e não tardaria. A visão é uma pessoa. Porque o próprio texto de Abacuque que fala da visão é repetido em Hebreus. Em Hebreus fala, se tardar, espera-o, pois certamente virá e não tardará. Rapidamente virá. Virá no tempo demarcado. E quando Deus mostra a Abacuque a visão desse tempo demarcado, Abacuque vê essa visão. O texto diz assim, tenho ouvido, Senhor, as tuas declarações e me senti alarmado. Irmãos, ele viu a visão daquele tempo, ele viu a visão daquele período e ele diz, eu me senti assustado. É o que muitas pessoas sem visão também sentirão. Muitas pessoas estão dizendo, cadê Deus? Tanta injustiça nesse mundo, por que Deus não vem e não acaba com todo o mal? Mas as pessoas que falam isso muitas vezes não param para pensar que elas mesmas são más. E que se Deus vier na sua justiça lidar com o mal, sem antes enviar a graça, para que a graça transforme os corações, para que justifique o ímpio posicionalmente e transforme os corações de forma disposicional, não restará ninguém diante dessa fornalha que arderá consumindo todo espinho. Porque as pessoas não veem que elas também são espinhos. Elas acham que os outros são espinhos para serem queimados, mas não olham para si para saberem que elas também não suportariam a vinda de Deus. É como diz o C.S. Lewis. Sim, Deus voltará em triunfo. Mas isso será o fim do mundo como conhecemos. Pois quando o autor da peça caminha para o palco, é porque a peça já se encerrou. Irmãos, Deus voltará em triunfo. A pergunta que fica é, eu e você estamos preparados? As pessoas que clamam por justiça não têm ideia do que é justiça. Se Deus for responder à oração delas, será que elas mesmas escaparão? Abacuque viu a visão do Senhor vindo em juízo no tempo do fim, com um fogo ardente. E ele fala assim, eu me senti assustado. Eu fiquei alarmado, entrou a podridão nos meus ossos e não me restou força. Deus veio de Temã e do Monte Parã, o Santo. Na verdade, a expressão hebraica é Deus resplandeceu desde Temã até Parã, brilhou o Santo. Se você pegar um mapa geográfico da Bíblia e você ver aonde fica o território de Temã, fica na região de Edom, ele faz o temanita, era um edomita. A região de Temã é uma das sábias cidades do território de Edom, que fica hoje em Petra. E ele diz que Deus brilhou desde Temã até Parã. Parã, se você olhar, é a região desértica, próxima a Cádiz. Isso significa que Abacuque olhou para o céu e, olha só, irmãos, pasmem você, a glória com que Deus brilhou. Quando Abacuque olhou para o céu vendo o brilho da luz de Deus, ele disse que era um raio de luz que resplandeceu e brilhou, cobrindo o brilho do sol. Eu quero que você pare e medite comigo nisso, porque aqui tem uma descrição do tipo de brilho e glória que vai brilhar na terra no dia de Armagedon. Você sabe que as estrelas do céu, elas estão sempre lá no céu. Não só durante a noite, durante o dia também. Por que você não vê as estrelas? Porque a glória do sol é mais forte e cobre elas. O sol é tão poderoso, está tão mais perto de nós que o brilho dele ofusca as estrelas. Ele precisa sair de cena para que as estrelas voltem a brilhar quando a luz do sol falta. Mas quando o sol está presente, você não vê mais nada, a não ser a luz dele. Pois bem, se você ler Abacuque 3, diz que no dia que Deus brilhar, resplandecendo, descendo como fogo, como uma tocha chamejante, como um brilho mais potente que o sol descendo sobre essa terra, é dito que nessa extensão que vai desde Parã até Temã,
o sol não será visto no céu. Uau! Gente, presta atenção nisso. De Temã a Parã, Abacuque viu o brilho resplandecente de Deus. Uma luz tão gloriosa, tão majestosa, que fez o sol desaparecer diante dela, como as estrelas hoje desaparecem diante do sol. Agora, essa extensão que vai de Temã a Parã é mais ou menos a extensão do estado de São Paulo. Você já pensou uma dimensão do tamanho do estado de São Paulo sendo coberto por uma luz sobrenatural mais brilhante, mais fulgente, mais gloriosa que o próprio sol? Essa é a aparência de Deus descendo em juízo sobre a Terra Santa, para destruir as hordas do anticristo. Eu vou até ler com vocês. Desculpa, mas eu vou ter que abrir esse parênteses aqui. Vamos lá. Abacuque. Deixa eu ver aqui. Essa Bíblia textual é um pouquinho diferente das outras. E aí... Abacuque capítulo 3. Tem que achar aqui, porque ela muda a ordem dos livros, né? Ela tenta fazer uma ordem mais cronológica e eu tô acostumado com a João Ferreira. E aí a ordem aqui tá diferente. Deixa eu abrir aqui. Abacuque. Abacuque aqui tá depois de Jeremias. Abacuque, capítulo 3. Isso. Capítulo 3. Oração do profeta Abacuque, versículo 1. Para pecado de ignorância. Aqui, a expressão hebraica que pecado de ignorância é sigaion, né? Que na verdade fala de um cântico cheio de emoções, tocado de forma rápida, com ritmo, né? Cheio de ondulações emocionais. Mas a palavra sigaion fala de algo oculto. Ela tem um significado duplo que, por um lado, fala de um instrumento que dá tons profundos, passionais. Mas, por outro lado, dentro dessa palavra profundo, segundo o significado de sigaion, também significa algo oculto ou não percebido pela sua profundidade. Portanto, aponta também para algo que foi ignorado, que não chegou a ser conhecido e que causa espanto quando se revela. Por isso também aqui é traduzido na textual por pecado de ignorância, ou por aquilo que foi desconhecido do povo de Deus. E aqui está falando do cântico que eles cantam com grande emoção, no dia em que ficarem sabendo do pecado que haviam cometido, ao terem rejeitado o seu Messias, e agora descobrem que ele está vindo salvá-los. Esse foi o pecado de ignorância da nação de Israel. Não souberam reconhecer o dia da sua visitação. O próprio Senhor Jesus falou: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Não todos da nação estavam inocentes, alguns sabiam o que estavam fazendo. Os líderes, por exemplo, sabiam. Mas a nação foi colocada essa grande ignorância em relação ao seu próprio Messias, e a dureza e as trevas caiu sobre eles, e veio o endurecimento sobre Israel. Agora, quando essa ignorância passar, quando esse ocultamento for desvelado, eles vão reconhecer a ignorância e o pecado que cometeram, e cantando num ritmo profundo, falando de coisas profundas, um instrumento de sigaion, eles adorarão o Senhor na sua chegada em Megido.
e se cumprirá a profecia de Abacuque que diz: Ó Adonai, tenho ouvido a tua notícia e fui aterrorizado. Contemplei as tuas obras e estou atônito. Porque Abacuque viu em visão de espírito o que vai acontecer no tempo do fim. Parte B do versículo 2. Quando minha alma se encontre atribulada no meio da ira. Aqui Abacuque fala de forma representativa, representando a nação de Israel nos dias da sua angústia, com a alma atribulada no dia do tempo da ira. Mas então ele diz: quando chegar o tempo da ira, ó Yahvé, recorda-te da misericórdia, porque isso é o que vai acontecer. Serão dias de angústia para Jacó, mas isso é como um fogo de purificação, debaixo da misericórdia de Deus, da qual, por meio dela, Israel será salvo. Na ira, eles experimentarão a misericórdia. E ele começa: Eloá, o Deus único. Eloá é o sentido absoluto para Deus. Vem desde Temã até o Monte Parã, o santo. A textual traduziu: Eloá vem desde Temã, o santo do Monte Parã. Então Eloá está vindo de Temã, o santo está vindo do Monte Parã. Mas segundo os hebraístas Delitche e Kiefer-Frederick, essa expressão Eloá vem desde Temã, Eloá resplandeceu até Temã. O brilho de Eloá foi visto até o Monte Temã. E chegou o brilho do santo até o Monte Parã. Aí pegue um mapa na sua Bíblia e olha a distância que tem do desfiladeiro de Parã, no deserto de Cádiz, próximo ao deserto de Cádiz, até Temã, em Edom. É mais ou menos uma distância, como eu falei, é próxima a uma distância que se aproxima da dimensão do estado de São Paulo, de distância, quase 500 quilômetros. Quase 500 quilômetros. Não chega a dar o estado de São Paulo, mas é quase 500 quilômetros de distância. Toda essa dimensão coberta por uma luz tão intensa que fez o sol ficar ofuscado. O seu esplendor cobre os céus e a terra está plena do seu louvor. O seu esplendor é como o sol, raios de luz saem da sua mão. Ali está velado o seu poder. Esse é o tempo de Armagedon. É o mesmo que está descrito em Isaías. Agora você entende por que esse versículo de Isaías, que é o quarto ponto que nós estamos vendo do dia do julgamento de Gog, fala que o santo será uma chama a consumir? Imagine um ser, irmãos. A gente não tem ideia de quem é Deus. E mesmo aqui Deus ainda está limitando o seu poder, porque se ele fosse revelar na sua majestade, a terra e os céus e o universo desapareceriam. Mas quando ele revela um pouquinho, quando ele mostra um pouquinho de quem ele é, a fulgência, o brilho, o esplendor alcança tal magnitude. Um brilho que pega o céu inteiro, numa extensão de quase 500 quilômetros. Uma luz que cobre o céu. A terra fica cheia do seu louvor. E uma fulgência de raios luminosos que vão desde Parã até Temã. Que coisa impressionante. E tudo isso mais forte do que o sol. Um fogo derretedor de montanhas. Isso é Deus vindo pessoalmente para a salvação do seu povo. E Abacuque ainda continua. Adiante dele marcha a praga. A mortandade segue os seus passos. Adiante ele vai enviando uma praga que destrói os exércitos do anticristo. Está em Abacuque, capítulo 3, versículo 5, e também está em Zacarias 14, que o Senhor ferirá de praga os exércitos do anticristo. Adiante dele marcha a praga. Na frente dele, a peste vai avançando, matando os seus inimigos. A mortandade, os mortos, seguem seus passos, porque adiante a praga vai e mata. E quando ele passa, atrás fica um rastro de morte. A mortandade segue os seus passos. Ele detém-se e mede a terra.
lança um olhar. Que dia vai ser esse, gente? A descrição do texto me emociona. Eu não sei se você se emociona, eu me emociono. Ele detém-se e mede a terra e lança um olhar. As nações são estremecidas. As montanhas antigas desabam. Abatem-se os montes antigos. Os seus caminhos são eternos. Vejam em aflição as tendas de Cuxã. Estremecem-se as cortinas da tenda da terra de Midian. Por que Midian e Cuxã? Que aqui diz respeito a Cush e os midianitas, os árabes e os babilônicos, porque Cush aqui, como a gente viu no outro vídeo, não é o Cush do Baixo Egito, e sim os cuxitas da terra de Nimrod. Por que os babilônicos e os árabes estão estremecidos nesse tempo? Porque Deus veio salvar o seu povo. Isso é o que vai acontecer. E nesse dia, com essa descrição, o Senhor será como uma chama a consumir. A mesma coisa que Ezequiel 39 está dizendo quando ele diz que o fogo devorará as hordas de Magog. Então dá para você entender, baseado em Abacuque 3, em Isaías 10, né, que a gente leu aqui, capítulo 10, versículo 17, e Ezequiel 39, 6, que está se tratando do mesmo juízo. Certo? É o mesmo juízo. Esse é o quarto ponto. Quinto ponto. Isso em sequência imediata em ambos os trechos. É a restauração de Israel e a bênção das nações sob o Messias. Né? Porque tanto Isaías 10 como Ezequiel 39, e também se a gente for estender um pouquinho aqui como eu li Abacuque 3, mostra que depois desse juízo, o povo ungido do Senhor será salvo. Então, vocês estão entendendo que não pode ser uma profecia diferente? Por exemplo, o irmão Nathaniel West, ele vai dizer que Gog e Magog de Apocalipse 20 é o mesmo Gog de Ezequiel, capítulo 38. Mas não é, gente, porque pelas descrições dadas em Ezequiel 38 e 39, essa invasão corrobora com todas as outras profecias que falam da invasão antes do milênio começar. A gente já viu isso. A futura rebelião de Gog e Magog em Apocalipse 20 é pós-milênio e é um período totalmente diferente com outras características. Né? Outra coisa, aqui o Gog é uma pessoa da terra de Magog. Lá diz que Gog e Magog são dois povos. Claro, porque o que acontece? O Gog, ele é o príncipe, governante da terra de Magog. Ele vem de toda a extensão da terra de Magog, onde está Meseque e Tubal. É assim que ele é definido em Ezequiel 38. Já em Apocalipse, os dois povos são tidos como Gog e Magog. Mas por quê? Porque Apocalipse está dizendo que da mesma região vai vir uma rebelião futura, pós-milênio. É isso que Apocalipse está querendo dizer. E também por que lá o Gog é tido como um lugar? Porque aqueles que se rebelaram expressaram o mesmo espírito de rebelião que havia em Gog. Na escritura, muitas vezes a terra governada e o governante são identificados. Você vê, por exemplo, falar da besta, por um lado como um agente, um ser individual. Por outro lado, como um reino. Né? Porque isso significa que tanto o governante como os governados são um. Então a besta, por um lado, é uma pessoa, por outro lado, é um governo governado por essa pessoa. Aqui também. Gog é o governante da terra de Magog, príncipe soberano de Meseque e Tubal. Por outro lado, visto que dessa mesma região, aonde 1000 anos antes do milênio, Gog se rebelou e invadiu Israel, dessa mesma terra vai vir uma futura rebelião no fim do milênio, então essa terra é a terra de Gog e Magog.
Agora Gog é visto como o próprio povo dessa terra futura. Isso no pós-milênio, em Apocalipse capítulo 20. Mas aqui não. Ezequiel está descrevendo um tempo diferente, onde você tem um incitador humano, energizado por Satanás, claro, mas agente principal dessa rebelião. Ele é da terra de Magog, o príncipe soberano de Meseque e Tubal. Os tempos são diferentes, isso vai ficar mais claro conforme a gente for lendo. Aqui o irmão Lang continua. Se como Kelly, se como Kelly afirma, o assírio for uma invasão anterior e Gog uma posterior, porque William Kelly fala isso, esse grande homem de Deus, esse erudito, aquele que Spurgeon disse que tinha uma mente do tamanho do universo, né? Se, como ele diz, o assírio, a invasão da Assíria, for anterior à invasão de Gog, porque para o Kelly, o rei da Síria não é Gog, não é a mesma pessoa. Para Kelly, primeiro o rei da Síria invade e depois Gog faz uma invasão vinda do norte. Mas o irmão Lang está dizendo, se essa opinião de Kelly fosse a certa, então não poderia ser dito do primeiro que o Senhor havia realizado o trabalho completo em Sião e que o fim completo havia sido alcançado, pois o castigo severo de Israel pela invasão de Gog ainda estaria por vir. Se você for em Isaías capítulo 10, você vai ver o Senhor falar que ele vai efetuar uma obra completa na terra. No dia que ele destruir a horda do rei da Síria, é dito que ele fará uma obra completa ao executar juízo sobre o rei da Síria. Lê Isaías 10, você vai ver isso. Agora, o que o irmão Lang está dizendo é o seguinte, de acordo com William Kelly, primeiro o Senhor vai destruir o rei da Síria no tempo do fim, quando ele invadir Israel. Porque o rei da Síria viria do Oriente pelo norte invadindo Israel. E depois, de acordo com Kelly, o Senhor destruiria Gog, porque Gog seria um outro rei. Mas o irmão Lang está falando assim, se isso for verdade, então isso entra em contradição com a profecia. Se a interpretação do Kelly de que o rei da Síria e o rei Gog são diferentes e que um invade antes e o outro depois, se essa interpretação fosse certa, ela estaria em contradição com a profecia. Porque a profecia de Isaías 10 diz que quando o Senhor destruir os exércitos do rei da Síria, a sua obra de julgamento estará completa. E logo em seguida vem o milênio. Agora, se a obra do Senhor destruindo o rei da Síria estava completa, e é o que a profecia diz que vai acontecer, quando ele destruir o rei da Síria, a obra de julgamento será completa, então não pode acontecer uma invasão mais tarde de Gog, porque senão Deus não poderia falar isso. Por que ele não poderia falar? Porque senão ele teria que falar que foi parcial e que ainda ele tem que destruir um outro rei, que é o rei de Gog. Agora, se Gog e o rei da Síria for a mesma pessoa, então quando ele destruir o rei da Síria, não vai restar mais inimigo, porque o rei da Síria é Gog. Deu para entender? O Kelly fala que primeiro o Senhor julga o rei da Síria e depois ele julga Gog. Mas esse é problema. Por quê? Porque o Senhor disse que depois que julgar o rei da Síria, o julgamento estará completo. Não vai restar mais julgamento para ser feito sobre as nações. Não vai haver mais rebelião para o Senhor julgar. Pelo menos não até terminar o reino. De acordo com Isaías 10, depois desse julgamento completo, essa assolação feita em toda a terra de forma completa, o que vem é o milênio. Então Gog não pode atacar depois da Síria, porque senão o Senhor não poderia falar que ao julgar a Síria ele julgou de forma completa os povos, porque ele ainda teria que julgar Gog. Agora, se Gog for o rei da Síria, então aí faz sentido, aí bate. Porque ao julgar o rei da Síria, ele estaria julgando Gog, e então depois poderia vir um milênio tranquilamente. E aí ele ainda diz assim, ó. Se como o senhor Newton diz, o assírio for destruído na descida de Cristo no Monte das Oliveiras, porque agora o irmão Newton diz isso, né? Benjamin Newton, ele diz que quando o Senhor descer no Monte das Oliveiras, ele vai destruir o assírio, né?
O que, na verdade, a gente concorda, que de fato, ao descer no Monte das Oliveiras, ele vai destruir o assírio. Mas o problema é que o Newton também entende que o assírio e Gog são pessoas distintas. Então, isso de fato será o fim completo, a obra completa do castigo de Deus sobre Israel. Mas se o trabalho completo tiver sido assim, então alcançado, e assim então for efetuado o fim completo, como pode haver um castigo subsequente pela invasão da terra por Gog? Um trabalho não pode ser concluído duas vezes, porque se ele ainda tem que ser feito depois é porque não estava concluído. Eu não posso falar assim, eu concluí o trabalho, e aí depois você me vê mexendo naquele trabalho de novo. É porque não estava concluído. Se Deus falou que ao julgar o rei da Síria, ele terá feito um trabalho completo de julgamento, então Gog não pode invadir depois. Porque se Gog, se ele destruiu o rei da Síria, ele falar, completei o trabalho de julgamento sobre toda a rebelião, e aí depois, logo em seguida do rei da Síria, Gog invade, então o trabalho de julgamento sobre a rebelião não estava completo. Então isso nos força a ter que interpretar que Gog e o rei da Síria são a mesma pessoa. Que o juízo que vai se abater sobre Gog é o juízo sobre o futuro rei da Síria. E que o assírio, de Isaías 10, que é o mesmo perverso de Isaías 11, é o anticristo. Que é o Gog. Nenhum trabalho pode ser concluído duas vezes, né? Como pode haver um castigo, então, subsequente pela invasão da terra por Gog? Um trabalho não pode ser concluído duas vezes, ou um fim completo alcançado em duas ocasiões. Portanto, o assírio e Gog, suas invasões parecem ser idênticos e os mesmos. Esse foi o ponto 4, foi o ponto 5, né? Foi o quinto ponto que a gente abordou. O primeiro ponto foi que os últimos dias são o tempo desse castigo, portanto se refere aos 7 anos finais, porque essa expressão se refere aos 7 anos finais, os últimos dias do tempo do fim. A Palestina é o lugar, tanto na profecia de Ezequiel como nos outros, o que faz que Ezequiel esteja falando do que os outros profetas já falaram. Terceiro, que o julgamento é realizado pela intervenção do próprio Senhor. O quarto é que o fogo será o instrumento de juízo em ambos os textos, tanto de Ezequiel como dos demais profetas, como a gente viu também em Abacuque. E quinto, né, quando esse julgamento terminar, é mostrado o reino do Messias acontecendo. Isso Isaías 10 e 11 mostra, e Ezequiel 38, 39 e 40 mostra a mesma coisa. Né? Então as opiniões de Kelly e Newton não se sustentam aqui, porque o Senhor não pode julgar o rei da Síria falando que é uma ação completa, conforme Isaías 10 diz, e depois julgar Gog, porque senão o julgamento então não teria sido completo, ele teria que julgar Gog ainda. Mas se Gog for o rei da Síria, então o julgamento está completo. Agora, alguns detalhes adicionais ainda podem ser examinados, né? Vamos lá. Ezequiel capítulo 38, versículo 19, diz que no momento do julgamento sobre Gog, abre aspas, certamente haverá um grande abalo na terra de Israel, de modo que os peixes do mar, as aves dos céus, as bestas do campo e todas as criaturas rastejantes que rastejam sobre a terra, e todos os homens que estão sobre a face da terra, tremerão na minha presença. E as montanhas cairão, e os lugares íngremes cairão, e toda a muralha cairá ao chão. Olha, gente, o que é isso senão um grande terremoto? Aliás, um terremoto planetário, né? Porque é dito que toda a Terra será abalada. As montanhas cairão. Certo? Toda a carne, os homens, as feras, os répteis, as bestas do campo, tudo que é vivo, inteligível e passional, tremerá diante da presença de Yahvé. O que é isso senão um grande terremoto planetário? Agora, o interessante é que, por exemplo, ele não cita aqui agora, ele vai citar outros versículos depois, mas eu vou citar um aqui por conta própria. Você vai para Zacarias capítulo 12 a 14, aquela visão escatológica de Isaías. De Isaías não, de Zacarias. Zacarias 12 a 14. Você vê ali falando que os pés do Senhor Jesus tocarão o Monte das Oliveiras e o monte rachará de cima e embaixo quando os pés dele tocarem na montanha.
Se você estudar esse texto junto com a 7ª taça do Apocalipse, é dito que nesse momento será o mesmo momento em que se consumará toda a ação de julgamento de Deus. Porque quando o 7º anjo derramou a sua taça pelo ar, foi ouvida uma voz que dizia: feito está, consumou-se. E aí é dito que caiu uma chuva de granizo, de pedras que pesavam 1 talento. 1 talento, alguns eruditos dizem que são 30 quilos, outros falam que chega até 45 quilos. Pedras de 30 a 45 quilos. Pedras de granizo, de gelo misturado com fogo e sangue caíram sobre os homens. Evidentemente, homens ímpios, maus, homens que seguiram a besta. Caíram essas pedras, desabou uma grande saraivada cataclísmica sobre a terra. E diz que quando isso aconteceu, ocorreu um grande terremoto que fez desabar todas as cidades de todas as nações na terra. É um terremoto planetário, gente. Agora, Ezequiel está descrevendo que isso vai acontecer quando o Senhor visivelmente descer sobre a terra e atacar as hordas de Gog. Une Ezequiel 39 com Apocalipse e você vai ver que a 7ª taça é o tempo final de juízo sobre os exércitos do anticristo em Armagedon. E una isso com Zacarias e você vai ver que esse é o momento que o Senhor sai para salvar Jerusalém e os seus pés tocam o Monte das Oliveiras, o monte racha de cima e embaixo, abrindo um vale. Jerusalém, as comoções feitas das placas tectônicas pelo pé do Senhor Jesus tocando a terra, faz com que as montanhas altas desçam, as montanhas baixas subam, e aí vai se cumprir Isaías capítulo 2, que diz que o Monte Sião, que é uma colininha hoje, vai subir acima de todos os montes, e os demais montes vão descer. E os montes e ilhas vão ser mudados de lugar, e uma saraivada vai cair do céu sobre os homens maus. E um terremoto planetário vai destruir as cidades dos homens ímpios e as nações. E tudo que é abalado será abalado, para que somente o inabalável permaneça. E aí vai se cumprir o que você tem orado, o que você e eu tem orado tantas vezes, sem talvez pensar no que significa as consequências dessa oração. Venha o teu reino. E como está dito, né, pelo nosso irmão Gínia Francesco, eu me lembro dele falando, todas as vezes quando eu e você, ele falava, pedimos, venha o teu reino, nós estamos pedindo, destrua, abale o que é abalado, para que somente o inabalável permaneça. O jeito de Deus limpar esse mundo do sistema do anticristo é por meio de terremotos. Portanto, não devemos temer o terremoto, porque ao começar a acontecer essas coisas, a nossa redenção se aproxima. Quando você está orando, vem o teu reino, você está pedindo, na verdade, faz passar todo esse reino mau, esse sistema iníquo, esse cosmo maligno, e implanta, estabeleça de uma vez o teu reino que não pode ser comovido. E o jeito de Deus fazer isso é por meio de um terremoto planetário. Aleluia. Aleluia, irmãos. Você sabe que se o salão onde vai ser iniciada uma festa está sujo, você tem que fazer uma limpeza antes. Você tem que limpar, lavar, para que então você estabeleça o que é digno, para que a festa comece. O Senhor vai vir para uma festa de 1000 anos, mas ele vai ter que fazer uma faxina. Ele terá que destruir todo o sistema iníquo desse mundo. Todas as tecnologias que são usadas para bombas nucleares, para armas genocidas, todas as instalações, bunkers que são usados para coisas secretas que são contra a vida e a humanidade. Como diz na linguagem de Apocalipse 11, os que destroem a terra serão destruídos. Tem muita coisa sendo feita para destruição da terra.
Tem muitas coisas pecaminosas sobre essa terra, nesse sistema iníquo do qual Satanás é o príncipe. O jeito de Deus abalar esse sistema e fazer desaparecer tudo isso é um terremoto planetário. Quando os pés dele tocarem o Monte das Oliveiras, todas as estruturas que Satanás fez ser possível sobre esse mundo vão ser abaladas e ruídas. E o noivo vai limpar o salão para a festa. Aleluia! Venha o teu reino, Maranata! Vem, Senhor Jesus. Purifica todas as coisas, Senhor. Esse é o nosso pedido, irmãos. Ou você está feliz com esse sistema? Eu não estou. Eu não vou me cansar, pela graça dele, de orar. Venha o teu reino. Ah, irmão Daniel, mas você não vai ser vencedor. Eu sei, na minha vida tem muita coisa para Deus mexer e para ele consertar. Mas eu desejo que ele venha assim mesmo. Porque até mesmo eu serei consertado. Quer eu seja disciplinado, quer não, eu sei que ele vai colocar todas as coisas em ordem, inclusive eu mesmo. Em todas as bagunças e desordenanças que ainda restam no meu ser. Se eu não estiver pronto, ele vai colocar tudo em ordem. Todas as coisas vão convergir para ele, inclusive o meu coração. Então eu não tenho medo de dizer que eu quero que ele venha, embora eu saiba que talvez seja dolorido para mim, mas acima de tudo eu desejo que ele venha. Não resta mais nada para nós nesse mundo, irmãos. Quando a 7ª taça for derramada, vai ser o mesmo momento dos pés do Filho do Homem tocar o Monte das Oliveiras. Quando virá Yahvé e todos os seus santos com ele. Esse mesmo momento é o momento que Ezequiel 38:19 diz que toda a carne, todas as bestas, todos os homens, tudo que é vivo tremerá diante da sua presença. Aleluia. Aleluia por esse dia. Esse é o momento. Então, se isso está escrito que vai acontecer quando ele for destruir Gog, então você tem que colocar essa destruição de Gog por causa da descrição que é dada em Ezequiel de quando isso acontecer, no mesmo tempo da 7ª taça, no mesmo tempo dos pés dele tocarem o Monte das Oliveiras, no mesmo tempo do Monte Sião ser erguido acima dos outros montes. No mesmo tempo, como o irmão Lang vai mostrar aqui, no cumprimento do Salmo 46, que diz, né? Aí ele continua falando, ó, um abalo tão grande com a mesma palavra usada é mencionado em outros trechos da Bíblia. Por exemplo, Salmo 46, versículo 3. Eu estou na página 418. No momento em que Israel encontra Deus como refúgio, ou seja, eles se arrependem porque agora eles veem o Messias vindo até eles, força e ajuda presente, eles dizem, portanto, embora o mundo está abalando, porque o Messias desceu, tocou a terra, está tudo desmoronando, mas eles agora não temem mais. Porque eles, o povo de Israel, reconheceu o seu Messias. Portanto, não temeremos. Embora a terra se transtorne, embora as montanhas tremam no coração dos mares. Ora, só tem uma coisa que faz as montanhas cair para dentro dos mares. Abalo sísmico das placas tectônicas em grande escala. Porque num terremoto, o que acontece? As placas tectônicas tremem, as plataformas continentais começam a se agitar e as montanhas vão fazendo assim, ó, igual uma erosão de terra. A terra não vai entrando para dentro? Você vê que quando vem aqueles tremores ou tem algum abalo, aquele barranco de terra faz assim, ó, a terra vai entrando para dentro. Isso é o que vai acontecer com as montanhas, gente. Quando os pés do Senhor Jesus tocarem o Monte das Oliveiras e ele rachar de cima embaixo e um vale for feito e o povo judeu fugir por ali para ser salvo da mortandade, da perseguição do anticristo, porque agora o Senhor vai esconder os seus e eliminar os seus inimigos. Por isso que Isaías 2 também fala, esconde-te, povo meu, até que passe o momento da ira. Gente, é só assim que essas profecias fazem sentido. Eu fico vendo quantos irmãos leem o Salmo 46 e não sabem que é desse tempo que está sendo falado. Eu pergunto, a visão do Salmo 46 já aconteceu?
Alguém já viu os montes e ilhas entrando para dentro dos mares? Não. O povo de Israel já viu isso? Não. Nem com 2 guerras mundiais isso aconteceu. Mas isso vai acontecer. Eles vão ver Yahvé, o próprio Messias, Deus homem, vindo salvá-los. E eles vão finalmente tê-lo como sua única segurança. E nesse dia, as montanhas vão descer para dentro dos mares. O mundo vai estar abalado e comovido, como a gente leu em Abacuque. As nações vão estar estremecendo, os montes vão estar derretendo. Mas Israel estará seguro, porque agora eles creem naquele que rejeitaram. Agora eles têm Deus por segurança. E eles dizem, embora a terra toda está abalando e tremendo, nós estamos seguros. Portanto, não temeremos. Embora a terra se transtorne, embora as montanhas tremam no coração dos mares, esse é o momento em que as nações se enfurecerão, de acordo com o versículo 9. E os reinos serão abalados, e quando o Senhor fará cessar a guerra até os confins da terra. Salmo 46, versículo 9. E quando ele E quando ele está presente com Israel, de acordo com os versículos 7 a 11 do Salmo 46, estará então no meio da cidade de Deus. E então o Monte Sião sobe, os geólogos já sabem que debaixo da rocha do Monte Moriá, sobre o qual está edificado Jerusalém, há um lençol de água muito fundo. E quando esse terremoto partir a Monte das Oliveiras e quebrar aquela rocha do Monte Moriá, aí vai se cumprir o texto do Salmo 46 que diz, há um rio. Esse é o tempo. Porque o Salmo está dizendo que isso é no dia em que as montanhas entram para o seio dos mares, que as nações se abalam. Israel habita seguro, o Monte Sião é exaltado. E um rio surge dentro da cidade de Deus. Hoje Jerusalém não tem um rio dentro dela, mas nesse dia um rio vai subir. Porque o terremoto, o abalo sísmico vai rachar a montanha do Moriá. E a colina do Sião, que vai subir mais alto que os outros, vai subir com esse canal de água indo até em cima. E descendo. E vai ser visto um rio dentro da cidade de Deus. Detalhe, esse rio vai tocar o trono do Messias que vai estar no cume do monte, porque ele vai sair bem em cima da localização do Santo dos Santos, onde o Senhor Jesus vai se assentar como Messias. A água vai tocar o trono e miraculosamente ela vai ser vivificada com poder de cura. E de dentro do templo vai sair um rio, conforme Ezequiel 47 descreve. E esse rio pleno da vida, que vai resultar do toque no trono do Messias. Esse rio vai sair literalmente de dentro do Santo dos Santos. E vai descer colina abaixo. Vai entrar no Mar Morto. E vai fazer o Mar Morto, que tem 10 vezes mais sal do que a água do oceano, se tornar cheio de peixe e vida. E a água vai ficar doce. E por onde esse rio passar, tudo vai ficar vivo. Oh, irmãos, que dia vai ser esse? Eu não sei se isso emociona você. Eu tô lendo aqui, falando, e as imagens vão surgindo na minha cabeça. E eu não consigo ficar sem lágrimas nos olhos. Esse mundo nunca conheceu um dia tão feliz. Nunca as águas do Mar Morto foram adoçadas. Nunca a natureza foi tão restaurada. Mas é o que está destinado a acontecer. Mas tudo isso é no tempo do grande terremoto planetário, do juízo que precede essa alegria, que combina com o texto de Ezequiel. Então Ezequiel está falando do mesmo evento. Não é que o rei da Síria é um, Gog é outro, o anticristo é outro. Não, é a mesma coisa. É o mesmo tempo. O tempo de Ezequiel 39, 18 é o tempo de Abacuque 3, é o tempo de Isaías 10, é o tempo do Salmo 46. E é o tempo de Zacarias
12 a 14, e é o tempo de Apocalipse, capítulo 16 e 19. É o mesmo tempo, só que são detalhes que você vai vendo da profecia que vão mostrando a ordem harmônica desses acontecimentos. Bendito seja o Senhor, irmãos. Ah, Senhor. Portanto, esse abalo tem a ver com a última grande guerra, pois então elas são obrigados a cessar, e 2, com a intervenção pessoal do Senhor. Mas como vimos acima, a partir de Isaías, é o rei assírio que é destruído nessa descida do Senhor, nessa descida pessoal, né, do Senhor a Sião. É, então, em conexão com sua derrota, que ocorre o abalo de todas as coisas. Portanto, o rei chamado Gog, por Ezequiel, deve ser o mesmo rei assírio de Isaías 10. Amém? Eu vou parar por aqui, né, porque o vídeo já passou de 1 hora. É muita informação, eu sei que para muitos irmãos isso aqui é muita informação, mas eu peço que você faça um exame na sua Bíblia dos versículos e passagens bíblicas aqui citados. Tá bom? Isso vai ajudar a entender. Essa é a parte 4 de Gog, príncipe-chefe de Meseque e Tubal. Nós estamos vendo que Gog é o mesmo personagem citado nas demais profecias e que o tempo de juízo sobre ele é o mesmo tempo. Tempo esse que precede a gloriosa manifestação e início do reino milenar do nosso Senhor Jesus Cristo. Tá bom? Espero que tenha sido de ajuda. Quero lembrar aqui, se você não é inscrito, se inscreva no canal, deixa seu like, seu gostei, né? Curte, comente e compartilhe. Ajude-nos a divulgar o conteúdo que estamos aqui produzindo, tá bom? Eu vou deixar o link abaixo para quem quiser fazer a aquisição física ou eletrônica do livro do irmão Lang sobre Daniel, onde o apêndice sobre Gog e Magog está sendo descrito, tá bom? Que Deus abençoe cada um. Muito obrigado, irmãos. Muito obrigado a todos vocês. Estejam orando por nós. Se der tempo, essa semana eu ainda volto a gravar aqui. Eu quero voltar com o Clube do Livro As Grandes Profecias. Está parado, eu sei. Não consegui. É muita coisa, irmãos. É muito trabalho para fazer. Tenho outros trabalhos da editora para fazer aqui na parte desse dia de hoje, né? Do dia 15 de julho. Mas se der tempo, essa semana ainda eu volto para gravar aqui. Tá bom? Voltando com as Grandes Profecias e também com o assunto da diferença entre reino e vida eterna. Estejam orando por mim, tá? Para que a gente possa continuar dando sequência. E também com o assunto do 7 selos de Apocalipse. Não esqueci, não. Eu vou voltar também com esse assunto também. Esses 3 assuntos, então, eu ainda quero gravar nessa semana, se assim Deus permitir, tá? Que Deus abençoe cada um e até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus.